Olá. Bom, a partir desse módulo a gente inicia o nosso bate-papo aí sobre primeiros socorros. Inicialmente, você entender um pouquinho o que é primeiros socorros, né? Então, do que se trata primeiros socorros? São intervenções aí que precisam ser feitas de maneira rápida, sempre que a gente se deparar aí com um acidente ou encontrar alguém aí em posição de necessidade, né? Visando aí evitar o agravamento do problema que possa ter ocorrido, até que um serviço de saúde especializado chegue e assuma aquela situação da cena. Então nós chamamos de primeiros socorros todo atendimento prestado a qualquer pessoa imediatamente após um acidente ou doença, ou assim que a gente se deparar, né, com a cena. E sem esses atendimentos aí, essa vítima pode piorar, até chegar até a perder a própria vida. O socorro prestado, que a gente chama de primeiros socorros, começa no local do atendimento, né? E quando existe a necessidade de deslocamento, ele não para, ele continua até que essa vítima aí esteja entregue aí sob os cuidados, tá, de profissionais especializados aí da área médica, SAMU, Santa Casa, hospitais de maneira geral, né, postos de saúde, né, entre outros aí. Qual que é a função primordial que nós temos como socorrista? Salvar vida de pessoas, preservar a vida das pessoas através daquele conhecimento que a gente vai adquirindo na nossa evolução profissional, né? Isso serve para a nossa empresa, para a nossa casa, para quando a gente está em viagem, na sociedade, na rua, né? Sempre é bom eu saber um pouquinho de primeiros socorros, tá? É fundamental que eu tenha consciência do que eu posso e até onde eu posso ir, quais são os meus limites durante aí a prestação de primeiros socorros. Neste vídeo, você vai assistir e aprender técnicas e noções de primeiros socorros, especialmente destinadas a pessoas leigas. Socorristas especializados irão simular os procedimentos corretos a serem aplicados às vítimas de acidentes nas principais situações de emergência. Mas por que devemos aprender técnicas de primeiros socorros? Porque esse é um procedimento extremamente útil para todas as pessoas em muitas situações, e não somente em acidentes. A primeira reação de algumas pessoas quando se fala em aprender noções de primeiros socorros é achar que não precisam aprender, porque provavelmente nunca irão utilizar esses conhecimentos e que não teriam coragem ou habilidade para ajudar alguém ferido. O que são os primeiros socorros? Primeiros socorros são as ações prestadas no atendimento de emergência a uma pessoa ferida, principalmente quando ela não estiver em condições de cuidar de si própria, para mantê-la viva e evitar que a situação se agrave, até que possa receber tratamento especializado. Vítimas de acidentes muitas vezes ficam entre a vida e a morte, completamente indefesas e incapazes de cuidar da própria sobrevivência. É nesse momento que elas necessitam de ajuda imediata para evitar o agravamento da situação. É nesses momentos, né, onde ocorre um acidente que a pessoa fica numa posição inferiorizada. Então ela fica, ou ela vai estar caída, ou ela vai estar sangrando, ou ela vai estar desorientada, né? Sempre que se presta um socorro, então, de urgência, a gente está diante de um momento aí de estresse para ambas as pessoas. Para quem está na posição de socorrido e para quem está prestando os primeiros socorros, né? Então, dessa forma, é necessário aí que você tenha autoconfiança, né? E transmita para essa vítima, tá, a maior segurança possível, né? Dando a ela aí a certeza, tá, de que você sabe o que está fazendo e está fazendo tudo ao seu alcance para preservar a integridade física, tá, a vida dessa pessoa. É fundamental, nesse momento,
que você tenha e transpareça, né, e demonstre calma para essas pessoas, ou para essa pessoa em particular que você vai estar atendendo. É comum as pessoas chegarem numa cena de acidente, né, e ficarem perdidas, e aí acaba atrapalhando até. Imagina que quando a pessoa está numa posição inferiorizada, quando ela sofreu uma queda, quando ela teve um mal-estar, quando ela está sangrando, né? Quando ela está aí num processo de crise, quando sofreu um acidente, então ela está precisando de ajuda, né? E é horrível, né, se alguém chegar e não souber exatamente o que fazer. Tem um monte de curioso, né? Isso faz parte da vida do ser humano querer ajudar, mas eu preciso ter um pouco de conhecimento. Tá? Ah, mas eu ligo para o SAMU e o profissional vai me orientando. Sim, isso é uma verdade. Uma das primeiras atitudes que eu devo tomar frente a uma cena de acidente é ligar para um serviço especializado, né? E o atendente vai me orientando de fato, né? Isso transmite para o socorrista ainda mais segurança, mas você precisa ter uma noção daquilo que está fazendo. Um pouco de conhecimento teórico e prático também, né? Ter bom senso, saber usar as palavras certas, o tom de voz adequado, para transmitir confiança para essa pessoa, para que essa pessoa veja em você alguém que está ali de verdade para ajudar, né? Hoje é comum as pessoas celular na mão, fazendo filmagem, tirando foto, né? Expondo a vida de outras pessoas, né? Em momentos aí em que deveria usar o bom senso, né? E preocupar-se com a vida da pessoa, com a integridade física e não com a imagem que vai ser gravada. Ter experiência e prática prévia. Experiência eu adquiro durante a minha vida, passando por situações, passando por simulados, passando por treinamentos, né? Assistindo vídeos, lendo artigos sobre o assunto, né? Quando eu estou diante de uma situação de emergência, eu preciso controlar não só a situação, mas também a mim mesmo, né? Porque senão essa situação acaba me controlando. É aí que eu preciso ter calma, é aí que eu preciso ter bom senso, é aí que entra em prática o meu conhecimento teórico, tá? Por isso é importante esses treinamentos que a gente faz aí visando os primeiros socorros, tá? Para que você ganhe experiência. Primeiro passo de um socorrista quando chega frente a uma cena de acidente é avaliar a situação. Tá? Pela cinemática do ambiente eu consigo muitas vezes entender o que aconteceu. Eu encontro uma pessoa caída, né, e pode ter ali um fio elétrico desencapado, pode ter uma escada caída, né, pode ter uma moto do lado tombada. Isso já me leva a deduzir, só estou deduzindo, né, mas já me leva a entender um pouco da cinemática do que aconteceu. Aí o segundo passo é verificar a tua segurança própria, verificar o risco que o ambiente está proporcionando, primeiro para você e também para essa vítima que está no ambiente, né? Entender um pouquinho do estado da vítima, né? Como que eu faço isso? A gente vai ver nos próximos slides como que eu vou entender o estado da vítima. Isso é muito importante para que quando eu me comunicar com o serviço especializado de emergência, eu saiba o que estou falando. É claro que eu vou falar na minha visão, com o conhecimento que eu tenho, e vou receber o apoio das pessoas, né? Normalmente eu consigo saber o que aconteceu, ou olhando a cinemática e deduzindo, né? Caso não tenha outras pessoas por perto, ou se alguém presenciou a ocorrência, vai estar dizendo para mim o que aconteceu. E aí eu preciso saber como iniciar o atendimento, o que fazer em primeiro lugar, né? E exercer o papel de liderança, colocar as pessoas para trabalhar. Você chama o SAMU, você isola a área, tá? Você me apoia aqui, segura a cabeça da vítima, né? E vai instruindo as pessoas que estão próximas a você, dando atividades para alguém. É comum no momento desse todo mundo ficar perdido. E aí ninguém tem iniciativa. Então a iniciativa é um dos princípios básicos para ser um bom socorrista, né? Pedir ajuda,
né, para essas pessoas que estão perto. E às vezes eu preciso usar um tom de autoridade, né? Não é gritar, não é ser mal educado, mas é demonstrar para as pessoas que estão perto, né, que eu estou no controle daquela situação, que eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí as pessoas confiando em mim vão fazer o que eu estou pedindo. Manter o ambiente seguro, né, um ambiente, a cinemática da ocorrência, né? E é claro, socorro especializado assim que possível, né? E providenciar transporte aí quando esse for o caso, tá? Para que eu aborde essa vítima, eu preciso usar algumas técnicas, né? Qualquer que seja o problema físico ou patológico de uma pessoa, pode ser agravado e levando isso a se tornar um caso de urgência, né? E às vezes até para emergência, né? Todos os casos precisam ser abordados de maneira e na sequência da que eu vou estar comentando abaixo. Sempre que você desconfiar que uma pessoa possa estar com a vida em perigo, eu preciso seguir aí uma reação. Primeiro, avaliar, né, e assegurar que a cena da emergência, né, isolando aí risco, né, fique segura para si e para a vítima, né? Aí adotar as precauções no contato com essa vítima, né? Lembra que do grupo de risco, as únicas pessoas com as quais você pode ter contato com secreções, com saliva, com sangue, é a tua esposa, o teu marido, né? O teu namorado, a namorada e teus filhos. De irmão para qualquer outro nível parentesco, né? O nível parental, se você assim preferir chamar, são pessoas que podem transmitir doenças através de secreções, né? Uma simples gripe até uma hepatite e até a AIDS, né? Então eu preciso me atentar aí e usar os equipamentos de proteção individual, né? Usar uma luva, né? Usar artifícios aí para que você não toque nas secreções das vítimas. Quando eu avalio a cinemática aí do trauma, eu estou conseguindo prever possíveis lesões. Então, eu não estou afirmando que existe lesão nenhuma, mas eu estou prevendo, né? Eu estou poupando a integridade física do acidentado, né? Se você está na empresa, se você tem contato via rádio com outras pessoas, informe o acontecido imediatamente, né, para que você tenha apoio, para que você tenha auxílio, né? Ninguém é herói sozinho, né? Eu preciso de pessoas para me ajudar. De repente você é o cara que vai estar comandando aquela situação, né? Mas não dá para fazer tudo sozinho. Precisa distribuir funções, né? Solicite apoio aí o mais rápido possível, né? Se na cidade, se no 192, né, que é o SAMU 193, que é bombeiro, né? Se nas rodovias, o serviço de SAL, né, serviço aí de apoio ao usuário, é muito importante que eu adquira o hábito de, durante as minhas viagens, anotar ou pelo menos fotografar aquela placa na rodovia que eu estou transitando, e informa o número, o 0800, né, do SAL daquela região, né, do serviço aí de apoio ao usuário daquela região. Eu nunca sei quando eu vou me deparar com uma cena que eu precise de ajuda, né? E esse é um hábito saudável, né, que eu posso ter. E dentro da empresa, é claro, né, acionar aí o mais rápido possível a equipe especializada. Isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, né?